Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica estática, capítulo 6, exercício número 11. Vamos ao enunciado. Determine a força em cada elemento da treliça de telhado Howe mostrada na figura. Indique se cada elemento está sob tração ou sob compressão. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é determinar a força em cada elemento da treliça que está aqui apresentado. Para calcular a força em cada elemento, vamos utilizar o método dos nós. E para utilizar aí o método dos nós, precisamos determinar primeiramente as reações de apoio, tá? Então, temos aqui em A um rolete, então vamos ter uma reação de apoio na vertical, um AY. Aqui em H temos um pino, então vamos ter uma reação na vertical, HY, e temos uma reação na horizontal. Só que não temos nenhum carregamento na horizontal, então podemos colocar aqui que esse HX é igual a 0. Agora, analisando aí a treliça, temos que ela é simétrica em relação aqui a esse eixo central. Mesmas medidas para os dois lados, tá? Mesma estrutura, então simétrica em relação ao eixo frontal. Então temos simetria para a treliça, tá? Além da simetria em relação aí às medidas da treliça, a gente tem simetria no carregamento. As cargas estão distribuídas de forma simétrica. Então, simetria para a treliça e para o carregamento. Então, temos aí que, portanto, a reação AY vai ser igual a HY. Então, temos aí que AY vai ser igual a HY devido à simetria da treliça e do carregamento. Então, se a gente aplicar o equilíbrio aí na direção vertical, ou seja, somatório de forças em Y igual a 0, referencial para cima positivo, a gente vai ter para cima duas forças AY, então vamos colocar aí 2 vezes AY, aí para baixo a gente vai ter 1.350 duas vezes, então menos 2 vezes 1.350 Newton, e vamos ter aí menos 3 vezes 2.700, então menos 3 vezes 2.700 Newton, tudo isso igual a 0. Então, isolando a Y, a gente vai ter que a Y é igual 2 vezes 1.350 dá 2.700 Newton, passa lá para lá positivo, 3 vezes 2.700 dá 8.100, passa para lá positivo, 8.100 newtons, que fica tudo dividido por 2. 2.700 mais 8.100 dá 10.800, dividido por 2, fica 5.400 newton. Então, temos as reações de apoio aí em A e em H. Antes aí de aplicar o método dos nós, ou seja, o equilíbrio para cada nó, vamos verificar os ângulos aqui presente na treliça. Então, a gente pode começar aqui, ó, por esse ângulo. Temos aí um ângulo alfa aqui, tá? Aqui, ó, a base é 2,4, a altura também é igual a 1,8. Aqui também temos o ângulo alfa. Se a gente traçar aqui uma reta, aqui a gente vai ficar com o mesmo triângulo que aqui embaixo, né? Mesma direção, ó, alfa. Aí temos esse alfa também tá aqui, ó, é o mesmo triângulo, tá? Então, o mesmo ângulo ali. Aí, aqui em D, temos aqui é o ângulo alfa, oposto, né? Aqui em B também, ó, o ângulo alfa, para fazer a decomposição dessa força.
Aí temos aqui desse outro lado um ângulo alfa também, pegando aqui em F devido à simetria, ó, ângulo alfa. Aí temos aqui o ângulo alfa, aqui ângulo alfa. Então, em todos os pontos que vamos precisar fazer a decomposição, aqui também é alfa, a gente tem apenas um ângulo que aparece aí, que é o ângulo alfa. Então, determinando o ângulo, tá? Para determinar o ângulo, vou fazer aqui a representação do triângulo, tá? Então, a gente tem aí o 2,4, 1,8 de altura. Esse é o triângulo retângulo. Aqui está o ângulo alfa. Essa medida é de 2,4 metros. Aqui é a medida de 1,8 metros. Para encontrar essa medida aqui, a hipotenusa, a gente faz aí o 2,4 ao quadrado mais 1,8 ao quadrado e tira a raiz. Então, vamos poder calcular aí 2,4 ao quadrado mais 1,8 ao quadrado. Tira a raiz da resposta, temos aí que é igual a 3, tá? Então, vamos poder escrever aí que o cosseno de alfa, que é o que a gente vai utilizar para fazer a decomposição das forças, é o cateto adjacente é 2,4, dividido pela hipotenusa, que é 3. Então, o cosseno de alfa, 2,4 dividido por 3, dá 0,8. E vamos precisar aí do seno do ângulo alfa para fazer a decomposição. Seno é o cateto oposto, 1,8, dividido pela hipotenusa, que é 3. Então, temos que o seno de alfa é 0,6. Bom, agora, determinado aí o ângulo, vamos começar utilizando aí o método dos nós, ou seja, para determinar a força em cada elemento, vamos começar pelo nó, que tem a ligação apenas por 2 elementos, pois podemos ter aí só 2 incógnitas, pois só temos 2 equações de equilíbrio. Então, começando aí analisando o nó A, tá? Vou representar aqui o nó A por um ponto. Vamos começar colocando as forças que estão aplicadas aí no nó A, que são forças conhecidas. Então, temos para cima a Y, que encontramos aí de 5.400 Newton. Aí temos a força aqui do carregamento, que está para baixo, aí de 1.350 Newton. E temos as forças aí do elemento AC e do elemento AB. Todas as forças que a gente colocar nos elementos, vamos colocar como tração, ou seja, saindo do nó. Então, temos uma força aqui na horizontal, que é a força aí do elemento AC, e temos uma aqui inclinada, que é a força no elemento AB. Entre essas duas forças aqui existe um ângulo, que é o ângulo alfa. Então, para poder aí encontrar as forças nos elementos, a gente aplica a condição de equilíbrio, somatório das forças. Aqui eu vou ter uma componente só em Y e vou ter duas em X. Então, vamos começar por Y. Somatório das forças em Y vai ser igual a 0. Referencial é para cima, positivo. Então, para cima, a gente vai ter aqui a força FB decomposta, que vai ser a componente que está oposta ao ângulo. Então, vai ser o FAB, que multiplica o seno do ângulo alfa. Aí, vamos ter aí o carregamento, que é negativo, menos 1.350 newtons. E vamos ter a força aí de reação de apoio, que é o AY, de mais 5.400 newton. Tudo isso daí tem que ficar igual a 0. Então, vamos ter que o FAB vai ficar igual. Esse termo passa para lá positivo, esse negativo. Então, fica
1.350 menos os 5.400, tudo isso dividido pelo seno de alfa, e o seno de alfa vale 0,6. Dividido por 0,6, aqui colocando a unidade em evidência, fica em Newton. Então, vamos poder calcular a força FAB. Então, vai ficar 1.350 menos 5.400 dividido por 0,6. Então, temos aí menos 6.750 Newton. Como deu negativo, e a gente aí considerou como de tração, ou seja, saindo do nó, temos aí a classificação que essa força é de compressão, né? Ele pede aí para classificar se é tração ou compressão. Tração, vamos colocar a letra T, compressão, a letra C. Então, temos aí FAB. Aplicando o equilíbrio em X, temos somatório das forças em X igual a 0, referencial para frente positivo. Então, vamos ter aí o FAC, tá aí para frente, positivo, e temos a componente do FAB, que vai decompor e vai ficar junto com ângulos. Então, vai ser mais o FAB que multiplica o cosseno do ângulo. Tudo isso daí fica igual a 0. Então, isolando o FAC, vamos ter que FAC é igual a menos, passa para lá, o FAB. O FAB a gente pega aqui, já determinamos, que é menos 6.750 newton, que vai multiplicar o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é 0,8. Então, vamos ter aí que FAC, menos com menos aqui vai ficar mais. Então, temos aí 6.750 vezes 0,8, temos aí 5.400 newton. Como ficou positivo, temos que é uma força de tração, tá? Então, podemos aí analisar o nó A. O próximo nó a escolher tem que ser que tenha duas incógnitas. Então, a gente pode pegar aqui o C, já que descobrimos a força entre a C. Agora, ficamos com a incógnita entre B e C, entre C e E. Então, analisando o nó C. Então, vamos representar aí um pontinho. Vamos começar colocando a força conhecida, que é a força entre A e C, tá? Como é a força de um elemento, a gente representa saindo do nó, mesmo que já tenhamos determinado. Então, aqui é a força entre A e C. Aí, vamos colocar as forças nos outros elementos. Entre BC, saindo do nó, vai ficar para cima a força entre BC e a força entre C e E, saindo do nó também, força entre C e E. Então, podemos aí aplicar a condição de equilíbrio. Vamos ter somatório das forças em X igual a 0, referencial para frente positivo. A gente vai ficar aqui com menos FAC. Aí a gente vai ter mais FCE. Tudo isso fica igual a 0. Então, a gente vai isolar aí o FCE, vai ficar igual ao FAC, que a gente determinou aqui, de 5.400 newton, ou seja, de tração. E somatório das forças em Y igual a 0, referencial para cima positivo. A gente só tem aí a força FBC, que vai ficar igual a 0. Então, determinamos aí mais duas forças, ou seja, a força em dois elementos. Agora que a gente descobriu a força aqui entre BC e já temos a força entre AB, podemos ir para o nó B, porque vai ficar incógnita entre B e E, entre B e D. Então, o próximo nó a analisar vai ser o nó B. Então, vou representar aqui o nó B, começando aí pelas forças aplicadas no nó B, temos aí um carregamento de 2.700 newton. Então, vou representar aqui o carregamento, 2.700 newton. Aí, vou representar as forças que já conhecemos, ou seja, entre AB, já sabemos a força, representando
a força do elemento saindo do nó. Essa é a força aí entre AB. Aí a força entre BC também, já conhecemos, representar aqui saindo do nó. E essa aqui entre BC eu já vou colocar aqui que é nula, tá? Pra nem precisar incluir aí nas contas. E temos as forças dos elementos que faltam, que vai ser aqui a força entre B e D. E vamos ter aqui a força entre B e E, tá? Para fazer o equilíbrio, precisamos aí dos ângulos, né? Então, aqui a gente tem que é o ângulo alfa, aqui é o ângulo alfa e aqui é o ângulo alfa para podermos fazer aí a condição de equilíbrio e a decomposição. Então, a gente pode aplicar aí o somatório das forças aqui, tanto em x quanto em y, vai girar duas incógnitas, porque as duas incógnitas estão inclinadas. A gente pode começar pelo somatório de forças em x, considerando o referencial para frente positivo. Então, em x, a gente vai ter aí FBD cosseno de alfa, que está junto com o ângulo. Então, FBD vezes o cosseno alfa. Aí vamos ter a componente FBE, que também vai ser decomposta junto com o ângulo alfa, fica no sentido positivo. Então, FBE vezes aí o cosseno alfa, tá? E vamos ter aqui a decomposição do FAB, tá? Que vai ficar negativo, no sentido negativo, que vai ser o FAB, também já está aí junto com o ângulo alfa, ou seja, vezes o cosseno alfa. Tudo isso igual a zero. Então, como temos o cosseno alfa multiplicando todos os termos, podemos simplificar e vamos poder escrever que F aí BD mais o FDE vai ser igual, passa esse termo para lá, mais FAB. E o FAB a gente achou de menos 6.750 newton. Eu vou chamar isso de equação 1. E aplicando aí o somatório de forças em y igual a zero, referencial para cima positivo, a gente vai ter, começando aqui pelo carregamento, a gente tem 2.700 newton. Aí vamos ter aí aqui a componente FAC, que vai ser o oposto do ângulo, então é o seno que fica para baixo, então negativo, menos o FAB, que multiplica o seno alfa, e vamos ter aqui a decomposição das forças desconhecidas, que vão ser a componente multiplicada pelo seno, o FBD positivo para cima, mais o FBD, que multiplica aí o seno alfa, e vamos ter aí menos o FBE, que multiplica o seno alfa também. Tudo isso fica igual a zero, tá? Então, deixando aqui isolado o FBD e o FBE, a gente pode escrever F, aí BD, aí menos o FBE vai ficar igual. Esse termo vai passar para lá positivo, fica 2.700 newton. Esse termo vai passar para lá mais, só que trocando o FAB pelo valor, ele é negativo, menos 1.750, que multiplica aí o seno de alfa é 0,6. Aí temos aqui o seno alfa multiplicando esses dois termos, vai passar aí dividindo. Então, a gente vai ficar com FBD menos FBE igual. Vamos fazer essa conta aí. Temos 2.700, ali vai ficar menos 6.750 vezes 0,6 dividido por 0,6. Então, temos aí menos 2.250 e eu vou chamar de equação 2.
Então, somando a equação 1 com 2, a gente vai ter FBD com mais FBD, 2FBD. Aí vamos ter FBE positivo com menos FBE, vai cortar. Isso igual. Aí vamos ter o menos 6.750 com menos 2.250. Temos aí que vai dar menos 9.000, que fica na unidade de Newton, tá? Colocando a unidade aqui também. Então, a gente pode achar o FBD, que é 9.000 dividido por 2. Então, temos aí que é menos 4.500 Newton. Como deu negativo, é uma força de compressão, tá? E podemos aí pegar qualquer equação, pode ser por 1. A gente vai ter aí que o F, aí BE, tá? Vai ser igual ao menos 6.750 Newton, passa para lá negativo, ou seja, menos, aí esse valor que a gente encontrou aqui, que é o menos 4.500 Newton. Aí a gente aqui vai ter menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ser menos 6.750 mais 4.500. A gente tem aí que o FBE é igual a menos 2.250 Newton. Deu negativo, então temos que também é uma força de compressão. Então, determinamos aí mais um nó, mais forças aí no elemento. O próximo nó que a gente pode fazer aí é analisar o nó D, já que temos aqui essa força entre B e D. Agora vamos descobrir nesse elemento e nesse elemento aqui. Bom, então agora vamos aí analisar o nó D. Então, representando o nó D aqui por um ponto, começando aí, representando as forças aplicadas, temos o carregamento, que é de 2.700 Newton. Aí vamos colocar aí a força conhecida, que já calculamos, que é a força aqui do elemento entre B e D, FBD. E vamos colocar aí as forças dos elementos desconhecidos. Como tração, saindo do nó, a gente tem a força entre D e E. E temos aqui a força no elemento entre D e F. Aí, representando os ângulos para decomposição, temos aqui o ângulo alfa, aqui o ângulo alfa. Aplicando aí, então, o equilíbrio, começando pelo somatório de forças em X, vamos ter, somatório de forças em X vai ser, aqui a gente tem menos o FBD, que vai ser decomposto aqui, vai ficar junto com o ângulo, então é o cosseno alfa, e vamos ter a componente aqui do FDF, que vai decompor, vai ficar junto com o ângulo, então é mais o FDF vezes o cosseno de alfa. Temos que tudo isso é igual a zero. O cosseno de alfa está nos dois termos multiplicando, corta. Então, vamos ter aí que o F, aí, DF, vai ser igual ao FBD, que a gente encontrou aí o valor de menos 4.500 Newton, que é compressão, tá? Então, temos aí mais a força de um elemento determinado. E aplicando a equilíbrio em Y, somatório de forças em Y igual a zero, referencial para cima positivo. A gente começa aí colocando a força do carregamento, que é negativa, menos 2.700 Newton. Aí temos aqui a componente FBD, que vai ser negativa, menos o FBD, que multiplica o seno, que é a medida oposta, ou seja, sem o ângulo, seno de alfa. Aí vamos ter a componente do
DF, que vai ser negativo também, que vai ser o FDF, que multiplica o seno de alfa, ou seja, a componente está sem o ângulo, seno de alfa, e vamos ter aí a força FDE, negativa, menos FDE. Tudo isso fica igual a zero. Isolando o FDE na equação, a gente vai ter que o FDE fica igual. Passa para lá positivo, então mantém todo mundo aqui negativo, né? Então fica menos o 2.700 newton, menos, aí troca aqui o FBD e o FDF, que são iguais, então vai ficar menos duas vezes, né? Aí coloca aí o valor que é negativo para as duas forças, 1.500 newton, que vai multiplicar o seno de alfa, ou seja, a gente calculou lá que era o 0,6. Então, vamos ter que o FDE vai ficar igual. Calculando, a gente vai ter menos 2.700, ali vai ficar positivo, mais 2 vezes 4.500 vezes 0,6. Menos com menos aqui dá mais. Então, temos aí que FDE vai dar o valor de 2.700 newton, como deu positivo, temos aí que é uma força de tração. Bom, e agora, para determinar as forças nos outros elementos, vamos utilizar a simetria. Então, por simetria da treliça e do carregamento, podemos deduzir que, então, vamos pegar aqui, ó, esse elemento entre E e F vai ter o mesmo valor aqui para o B e E. Então, vamos ter que a força entre E e F é igual à força entre B e E. Ou seja, temos aí que é menos 2.250 newton, que é de compressão. Aí temos a força entre E e G vai ser igual à força entre E e C, ou seja, a força aí CE, que a gente tem da intensidade de 5.400 newton de tração. Aí, a força entre o elemento FG, força entre FG, vai ser igual entre B e C. Entre B e C, que encontramos zero. A força entre G e H, vai ser igual à força entre A e C, que encontramos o valor de 5.400 newton de tração. E a força aí entre FH vai ser igual à força entre A e B, que encontramos do valor de menos 6.750 newton e de compressão. Bom, então temos todas as forças determinadas aí nos elementos da treliça. Vou representar agora as forças como elas foram encontradas. Então temos aí, ó, a força entre AB e FH, elas são forças de compressão. A gente pode representar aqui, ó, essa força, ela entrando no nó, que é a mesma força nesse elemento aqui. Então, a gente representa aqui entrando no nó. Aí a gente tem a força no elemento GH e FAC é de tração. Então, saindo do nó aqui, ó. Então, saindo. Então, aqui está a força de tração. A mesma coisa acontece aqui nesse elemento. Saindo do nó, saindo, força de tração. Aí, FG e BC é nulo, então não tem força aplicada nesses dois elementos. Aí, entre EG e C e E, entre EG e C e E, a gente tem uma força de tração. Então, a gente vem aqui, saindo do nó, saindo e saindo. Tá? A
gente coloca aqui as forças saindo do nó, que é a força de tração. Aí, entre EF e BE, a gente tem força de compressão. Então, a gente tem aqui, entrando no nó, é a mesma compressão aqui e aqui, devido à simetria, tá? E temos aqui no nó D, que a gente encontrou, né? DF e BD é de compressão. Então, aqui, entrando no nó, nesse elemento, aqui a mesma coisa, a força aqui e aqui, entrando no nó, e pro DE é de 2.700 de tração, saindo do nó. Então, aqui é uma força para cá, e aqui é a mesma força saindo do nó. Então, temos todas as forças aí aplicadas com os respectivos sentidos corretos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!